Ao final desses 4 anos, este mandato no cargo, este último mandato com o presidente Trump, como você vê nossa relação com a Europa? Temos mais em comum com eles ou estamos mais nos afastando e cuidando dos nossos próprios assuntos? Então, Laura, eu realmente acredito que temos muito em comum com a Europa. E eu não estou, sabe sim, os europeus me irritam, às vezes. E sim, eu discordo deles em certas questões. Mas temos que lembrar que esse é o berço da civilização ocidental, toda a ideia da civilização cristã. Isso levou à fundação dos Estados Unidos da América, que foi formada na Europa. Os laços culturais, os laços religiosos, essas coisas vão durar além das divergências políticas. Mas eu acho que a Europa, e francamente eu teria dito isso sobre a América há 1 ano, mas a América, a Europa, está em risco, eu acho, de se envolver em um suicídio civilizacional. Eles são incapazes ou não estão dispostos, muitos países, a controlar suas fronteiras. Você os vê começando a reagir a isso, e isso é bom, é uma coisa boa. Você os vê começando a limitar a liberdade de expressão de seus próprios cidadãos, protestando contra invasões de fronteiras. Isso fez com que Donald Trump e vários líderes europeus fossem eleitos. Eu quero que a Europa prospere, né? Eu quero que eles sejam um aliado importante. Parte disso vai ser a Europa, respeitando o seu próprio povo, respeitando sua própria soberania. E a América não pode fazer esse trabalho por eles. Se você tem um país como a Alemanha, onde chegam mais alguns milhões de imigrantes de países que são totalmente culturalmente incompatíveis com a Alemanha, então não importa o que eu pense sobre a Europa. A Alemanha terá se matado. E eu espero que eles não façam isso porque eu amo a Alemanha e quero que a Alemanha prospere. Bem, eu acho que novamente os democratas estão te atacando, eles realmente te visam, estão incitando uma divisão entre a Europa e os Estados Unidos, e isso não vai ser facilmente reparado. E o anti-americanismo está aumentando em lugares como o Canadá e na Europa. Tarifas e outro tipo de arrogância foi a palavra que ouvi ser usada. Bem, olha, eu acho que amigos precisam ter conversas francas uns com os outros. E a simples verdade é que quando olhamos para a Europa, vemos uma grande civilização, obviamente um grande aliado dos Estados Unidos, mas também vemos algumas questões de liberdade de expressão que nos preocupam. E vemos que eles estão fazendo coisas nas fronteiras ruins para seus próprios países, mas no fim, ruins para nós. Quantas das pessoas que entram sem controle e sem verificação na Europa acabam chegando aos Estados Unidos da América? Eu acho que amigos podem ter conversas honestas uns com os outros. Nós ouvimos os relatos mais perturbadores e angustiantes sobre o que está acontecendo com os cristãos e outras minorias na Síria. O massacre de mulheres, crianças, homens. Dada a queda do regime Assad e o que se seguiu, o que a administração pode fazer? Se é que pode fazer algo. Dado que é horrível, parece um massacre realmente horrível. E estamos tentando descobrir quão grave é, se isso é um incidente isolado que você vê nas redes sociais, ou se estamos falando de um genocídio em massa. Mas sabemos, Laura, quando a América incentiva esses radicais islâmicos, rebeldes islâmicos, como são chamados pela mídia tradicional, a tomarem conta de um país, muito frequentemente são as minorias religiosas, especialmente os cristãos, que são destruídas. E não queremos ver outra comunidade cristã sendo apagada da face da terra. Já estamos conversando com nossos aliados, já estamos fazendo coisas em privado para tentar incentivá-los. Para proteger as minorias cristãs, os drusos e assim por diante que estão lá. Mas é realmente escandaloso. E temos que lembrar disso. Como Donald Trump disse uma vez, eu acredito que foi em 2013, que muito frequentemente, quando a mídia tradicional apoia esses grupos rebeldes, são pessoas que querem pilotar aviões contra nossos prédios. Temos que lembrar com quem estamos lidando. E precisamos garantir que protejamos algumas dessas comunidades históricas, porque, veja, sejam quais forem suas opiniões sobre a guerra no Iraque, a consequência da nossa invasão do Iraque é que destruímos uma das grandes comunidades cristãs históricas do mundo. Não queremos permitir que isso aconteça novamente. Certamente não vamos colocar tropas na Síria, mas há muitas coisas que podemos fazer diplomaticamente e economicamente para proteger alguns desses grupos. Quando você estava na reunião com Zelensky, com o presidente, era como se todos estivessem se dando bem. Então, eu já vi muitos vice-presidentes e presidentes antes em reuniões assim, reuniões de alto risco. Mas, você sabe, todo mundo está na sala. E eu não costumo ver um vice-presidente intervir, como você fez. E por que alguns presidentes ficariam irritados com isso?
O presidente Trump não ficou irritado com isso. E isso é uma coisa boa. Isso aconteceu algumas outras vezes também. Então, minha pergunta é: era esse tipo de jogo de bom policial, mau policial que você estava fazendo? Isso estava planejado? E ele fez... Expressou alguma irritação depois que você meio que interveio? Não, definitivamente não estava planejado. E o que aconteceu foi que o mesmo repórter fez 2 perguntas. Eu achei que eram injustos. Então, esse mesmo repórter fez uma terceira pergunta. O presidente respondeu: posso responder? Se você notar, ele vai me chamar nas coletivas. Então, você tem que estar sempre alerta com o presidente Trump na sala. Mas eu só queria responder a pergunta. E então, claro, algo que eu disse na minha resposta causou a explosão. Você sabe, o Zelensky ficou frustrado com isso e então tudo foi a partir daí. Você sabe, o presidente, o que eu tento fazer é, obviamente, ele é o presidente. Eu sou o vice-presidente. Eu tento ser respeitoso. Mas eu também reconheço que às vezes o presidente quer que eu diga algumas coisas. E, claro, se eu achar que há algo útil que eu posso dizer, e eu acho que isso vai ser respeitoso com o presidente, eu vou intervir e oferecer meus pensamentos. Os preços dos combustíveis estão em queda. Parece que a inflação está diminuindo um pouco. Mas você não consegue ligar a televisão sem ouvir um executivo de negócios falar sobre as tarifas, o tipo de impacto das tarifas e algumas das dificuldades que eles estão enfrentando para fazer investimentos e projeções de longo prazo por causa dessa incerteza. O que você pode fazer para tranquilizá-los de que tudo isso vai se resolver? Sim, bem, primeiro de tudo, eu acho que o presidente tem sido muito claro. Ele quer impor tarifas sobre importadores estrangeiros porque deseja trazer investimentos e empregos de volta para os Estados Unidos da América. Então, o que eu diria a esses líderes empresariais é que eu acho que o presidente tem sido bastante claro sobre o que ele quer alcançar. Construa mais nos Estados Unidos da América, invista mais nos Estados Unidos da América, aumente os salários dos trabalhadores nos Estados Unidos da América e você não precisa pagar essas tarifas de jeito nenhum. Como o presidente disse, um reconhecimento que precisamos aceitar, que é o seguinte: veja, Joe Biden deixou esta economia em um desastre. Ele gerou os maiores déficits em tempos de paz que já tivemos neste país. Ele nos deixou com uma crise de dívida significativa. E o presidente entrou e disse: veja, precisamos realizar muitas coisas ao mesmo tempo. Precisamos reduzir a inflação e eu acho que estamos fazendo um bom progresso nisso. Precisamos garantir que serviços governamentais críticos como a Seguridade Social e o Exército funcionem para o povo americano. E também precisamos forçar as empresas a investir mais, não no exterior, não em trabalhadores chineses, mas em trabalhadores americanos. E eu acho que estamos fazendo todas essas coisas. Roma não foi construída em um dia. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Mas eu acho que tanto as empresas quanto os trabalhadores vão se beneficiar das políticas do presidente Trump. Mas você pode descartar a possibilidade, como Reagan enfrentou em seu primeiro mandato, vindo de uma terrível calamidade econômica para o país. Você pode descartar uma recessão, mesmo que temporária. Bem, olha, eu acho que você nunca pode prever o futuro. Mas eu acho que a economia, os fundamentos da economia estão, na verdade, bastante fortes agora. E vamos ver como isso se desenrola, Laura. Mas eu acho que ao induzir mais empresas a investir em trabalhadores americanos, ao trazer de volta algumas dessas cadeias de suprimento críticas, vamos tornar essa economia mais forte a longo prazo. E esse é o objetivo final do presidente. Temos que lembrar, Laura, as pessoas esquecem que há 5 anos, é claro, tivemos a crise da Covid. E além da saúde pública, o elemento de saúde pública disso, o que deveria ter nos ensinado, Laura, é que não podemos depender da China comunista para fabricar todas as coisas críticas. Você tinha hospitais que não tinham suprimentos médicos. Você tinha empresas de manufatura que não conseguiam obter matérias-primas essenciais porque a China estava fechada. O que o presidente está fazendo é mudar 40 anos de um consenso bipartidário fracassado em Washington, D.C. Isso vendeu os trabalhadores americanos e destruiu a força econômica subjacente dos Estados Unidos da América. Nós vamos reconstruí-lo. Vai levar um tempinho, mas nós vamos conseguir. Isso inclui a fabricação de dispositivos médicos, que na verdade a maior parte foi para o Canadá. Então, todas essas grandes empresas americanas de Minnesota, do meio oeste, subiram para o Canadá, preços mais baixos, as empresas gostam, mas os trabalhadores americanos saíram perdendo. Então, quanto tempo levaria esse período de transição para trazer esse tipo de empresa, se esse é o objetivo final, de volta para cá? Bom, olha, eu acho que vai levar tempo, certo? Algumas das coisas você já está vendo fábricas que estão adicionando turnos para trabalhadores americanos. Isso acontece imediatamente. Para algumas fábricas, leva 18 meses ou 2 anos para construir uma nova instalação. Então, realmente depende de indústria para indústria. Mas a ideia básica
Das políticas econômicas do presidente Trump é que se você se você investir nos Estados Unidos da América, você será recompensado com impostos mais baixos, menos regulamentações e custos de energia mais baixos. Se você quiser construir uma fábrica na China, esse é o seu direito, mas você vai pagar. Ou Espanha, que é a Itália. Sim. E o presidente fez esse ponto, na verdade, durante a visita com o primeiro-ministro da Irlanda ontem, que a União Europeia tem, de certa forma, sido a pior em relação aos trabalhadores e indústrias americanas de todos. Eles estão impondo tarifas ridículas. Eles dizem que são o nosso aliado mais importante. E, claro, nos importamos com a segurança europeia, Laura, mas eles não nos tratam como aliados quando se trata de economia. Eles realmente prejudicam os consumidores e trabalhadores americanos no processo. O presidente, você sabe, a coisa que está por trás de tudo isso, Laura, é, claro, a defesa do trabalhador americano, mas também o reconhecimento de que não vamos mais aceitar a injustiça. Se os europeus fizerem algo contra nós, nós realmente vamos retaliar economicamente pela primeira vez em 40 anos. Temos um presidente que está protegendo a América. Ohio, sua cidade natal, se destruiu. Akron e outras cidades americanas maravilhosas foram jogadas na lama por décadas. Essas pessoas foram avisadas. Aprendam a programar, façam outras coisas. E agora vai ser um período difícil. Quanto tempo esse período de transição dura? Bem, de novo, Laura, eu acho que realmente depende do tipo de indústria, do tipo de fábrica de que estamos falando. Quer dizer, você já está vendo isso instantaneamente. Algumas fábricas, especialmente no setor automobilístico, que estão anunciando que iriam se mudar para o México sob Joe Biden, agora eles estão realmente construindo capacidade aqui nos Estados Unidos. Algumas fábricas que estão paradas parte do tempo estão ligando turnos adicionais. Então eu acho que às vezes vai levar um tempo. Às vezes isso vai acontecer imediatamente. Na verdade, é uma questão de caso a caso. Mas a tendência subjacente é investir na América vai ter sucesso. Mas os fabricantes de uísque, vamos lá, eles estão gritando hoje porque parece que o presidente pode impor algumas tarifas retaliatórias sobre a Europa. A Europa voltou para nós e disse, não, nós vamos atingir seu uísque. Trump então diz, vamos aumentar isso. É como um jogo de coragem aqui, uma disputa comercial, 200% sobre champanhes e vinhos da França. Agora, isso vai destruir o negócio de vinificação francês. Mas eles têm sido realmente duros com a nossa indústria de vinificação por anos. Bem, esse é exatamente o ponto. Olha, a Europa não tem as cartas aqui, como o presidente Trump gosta de dizer. Quando você realmente penalizou empresas americanas e trabalhadores americanos, como a UE fez por anos, nós estamos realmente reagindo pela primeira vez. Mas, Laura, nós temos um déficit comercial de $1 trilhão. Emprestado, se endividam para comprar coisas que outras pessoas fazem para nós. Nós vamos fazer isso na América. Nós temos que... Há tanto escrito sobre a tensão em torno do Dogecoin. Secretários do gabinete e vazamentos saindo de reuniões que aconteceram na semana passada. Rubio enfrentando o Elon dizendo, eu te amo, Elon, mas este é o meu departamento. Afastem-se, basicamente. E, eu ouvi isso de outras pessoas que conversaram comigo. Enquanto isso, Elon Musk está lidando basicamente com ecoterrorismo em sua concessionária. O presidente apareceu e comprou um Tesla outro dia. Primeiro de tudo, você também vai comprar um Tesla. É só o Trump. Eu não consigo dirigir, Laura. Eu falei com o presidente sobre isso. Eu disse, comprando o Tesla não pode dirigir. Boa esquiva. Um bom Doge. Então, primeiro de tudo, a tensão é natural. E como você meio que acalma as coisas? Eu não acho que haja tensão. Certamente há desacordo de vez em quando. Nós não vamos concordar em todas as questões dentro de uma administração, mas o presidente tem sido muito claro. O Elon está fazendo um ótimo trabalho e gostamos. O Marco, eu acho, está fazendo um trabalho ótimo. Eu tinha grandes expectativas. Eu acho que ele realmente superou essas expectativas. Então, o fato de você ter um desacordo em uma reunião, isso não significa que você tenha desalinhamento. Isso só significa que você precisa falar sobre essas coisas. Nós não vamos ter uma administração onde você tem um presidente que fica lá nas reuniões do gabinete dormindo, enquanto sua esposa conduz a reunião do gabinete e ninguém está fazendo nada. Nós vamos falar sobre questões. E me irrita que isso tenha vazado. Eu vou dizer que essa história não era totalmente verdadeira. Para ser claro, havia partes que eram verdadeiras. Precisamos ter conversas. Precisamos ser capazes de conversar uns com os outros e resolver essas coisas sem algum funcionário aleatório vazando isso. Eu suspeito que foi isso que aconteceu. Nós vamos continuar fazendo negócios do presidente, são negócios do povo americano. A preocupação que muitos de nós temos, que estamos em Washington há tempo demais, francamente, é que, embora muitos desses cortes sejam encorajadores para a eficiência, eles não vão ser permanentes. Como você faz o Congresso fazer o que ele realmente detesta fazer, que é cortar gastos? Sim, tá certo. O
Congresso precisa levar mais a sério os gastos. Eu acho que a maneira como tornamos o que o DOGE está fazendo permanente é através do que chamamos de... Então, muitos dos cortes de gastos que vimos do DOGE, e eu acho que é bem mais de 100 bilhões de dólares, isso é uma economia real. Eu acho que esse número só vai crescer para que o Congresso torne esses cortes de gastos permanentes. Isso acontece por meio de legislação. Estamos trabalhando com o Congresso agora. Sobre um assunto crucial para mim, a imigração e a deportação de milhões de pessoas. Milhões de pessoas que vieram sob Biden, aproximadamente 12 milhões de pessoas. Nós perdemos foco, mas de acordo com a Reuters, no primeiro mês no escritório, eu acho que vocês conseguiram deportar cerca de 37.600 pessoas, o que não é um número pequeno. Mas para realmente aumentar esses números, teria que ser cerca de 60 mil por semana para atingir a marca de 12 milhões. Você fica sem leitos. Você tem cerca de 47 mil pessoas detidas, mas você fica sem leitos. E agora, o que vem a seguir? Bem, primeiro fazemos isso sequencial, Laura. Então, o que o presidente disse na campanha é que a primeira e mais importante coisa é garantir a segurança das fronteiras. Você sabe, temos 20 milhões, talvez mais, de imigrantes ilegais neste país agora. Precisamos impedir que esse número continue crescendo. E a propósito, em 6 semanas quase conseguimos uma segurança total na fronteira. Você teve lugares que tinham 1.500 encontros ilegais por dia. Agora eles estão em 30 encontros ilegais por dia. Reduzimos. Travessias ilegais de fronteira, 95%. E, francamente, eu acho que esses números vão continuar a cair. Então, uma vez que você tenha controle operacional da fronteira, agora você precisa aumentar as deportações. E, Laura, essa é outra área onde Joe Biden nos deixou com um buraco do qual precisamos sair. Você tem instalações de detenção de imigração que estavam subfinanciadas. Você tem o ICE, que faz a maior parte das deportações reais. E isso foi radicalmente subfinanciado, realmente, de certa forma, destruído pela administração Biden. Estamos aumentando essa capacidade. Eu realmente acho que você vai ver esses números de deportação aumentarem. Eu acho que o presidente sempre está perguntando como conseguimos aumentar esses números de deportação. É bom ter um líder impaciente para fazer as coisas acontecerem, porque todos nós em seu governo realmente nos questionemos. Mais um ponto sobre isso, veja. Parte disso podemos fazer através de deportações. Mas Mitt Romney, de todas as pessoas, usou esse termo na campanha de 2020 ou na de 2012, autodeportação. Eu acho que Christian Noem merece muito crédito por isso e Tom Homan por causa daquele aplicativo CBP One. Você se lembra disso? Na verdade, isso facilitou uma entrada legal sob a administração Biden. Estamos reaproveitando isso para facilitar a autodeportação. Então, o que vamos incentivar muitas pessoas a fazer é que não precisamos vir e bater na sua porta e mandá-lo para casa. Nós vamos fazer isso. Antes disso, por que não pega um avião e vai para casa? Então, e é uma abordagem de tudo um pouco. Vamos usar tudo o que pudermos. Mas, Laura, eu acho que esses números de deportação vão aumentar. Você já começou a ver algum progresso real. Vamos fazer mais. Há controvérsia sobre a decisão de tentar deportar. Aquele ex-aluno da Colômbia, Mahmoud Khalil, por preocupações de segurança nacional que foram determinadas por Marco Rubio. Você está preocupado que uma futura administração democrata use essa mesma disposição para tentar deportar estudantes conservadores que estudam aqui nos Estados Unidos? Bem, se fosse um cidadão americano, seria uma conversa diferente. Se um democrata tentasse fazer isso com um cidadão americano, claro, isso seria um problema. Mas, Laura, um portador de green card, mesmo que eu possa gostar desse portador de green card, não tem o direito indefinido de estar nos Estados Unidos da América, certo? Cidadãos americanos têm direitos diferentes de pessoas que têm green cards, de pessoas que têm vistos de estudante. E então, minha atitude sobre isso é que não se trata fundamentalmente de liberdade de expressão. E para mim, sim, trata-se de segurança nacional, mas também, mais importante, de quem nós, como público americano, decidimos que pode se juntar à nossa comunidade nacional. E se o secretário de Estado e o presidente decidirem que essa pessoa não deveria estar na América e ela não tem direito legal de permanecer aqui, é tão simples quanto isso. Você vê mais deportações desse tipo acontecendo? Acho que certamente veremos algumas pessoas sendo deportadas com vistos de estudante se determinarmos que não é do melhor interesse dos Estados Unidos tê-las em nosso país. Então, sim, eu não sei quão alto esse número vai ser, mas você verá mais pessoas. Temos 1,1 milhão de estudantes estrangeiros estudando nos Estados Unidos. Você acha que é realmente uma abordagem de América em primeiro lugar quando as universidades do ZEWAP, que recebem bilhões no total do contribuinte federal, dependem tanto de estudantes estrangeiros, incluindo estudantes estrangeiros de países adversários, países como a China? Acho que é um problema real e é algo que certamente estamos analisando, Laura.
Para o seu ponto, muitos desses estudantes estrangeiros, a maioria deles paga o valor total. E então, às vezes, o que você tem em uma universidade de elite, certo, como Columbia ou Harvard, é um jovem americano de classe média, bem qualificado do interior, que não consegue uma vaga nessas universidades. Porque algum oligarca chinês que paga 100 mil reais por ano ocupa essa vaga. Então, não é apenas ruim para a segurança nacional. É ruim para o sonho americano, para jovens que querem ir para uma boa universidade e não podem porque sua vaga foi ocupada por estrangeiros. Isso enquanto o presidente Trump se encontra, claro, hoje com o líder da OTAN. Claro, o que pode acontecer nesse sentido? Isso não provocaria a Rússia a se afastar de qualquer acordo com a Ucrânia? Então, eu não falei com o presidente sobre essa questão específica, mas ficaria chocado se ele apoiasse a extensão de armas nucleares mais para o leste da Europa. Precisamos ter cuidado, Laura. Estamos literalmente lidando com as vidas do futuro da civilização humana. Esta é uma das razões mais importantes pelas quais o presidente Trump se vê e, de fato, é um presidente da paz. Você tem pessoas como Joe Biden nos levando sonolentamente a um conflito nuclear. Donald Trump está nos levando em uma direção totalmente diferente, uma abordagem. E precisamos disso. Precisamos que cabeças mais frias prevaleçam. E sobre a questão Rússia-Ucrânia, Laura, veja. Pessoal, a estratégia da administração Biden era, literalmente, fornecer armas aos ucranianos, permitindo que russos e ucranianos se desgastassem. E esperar que, de alguma forma, um acordo surgisse do nada. Donald Trump está se engajando em uma diplomacia dura e recrutando toda a sua administração para descobrir o que os ucranianos querem, o que eles precisam, o que os russos querem, o que eles precisam, porque a guerra é estúpida. Ela nunca teria começado se ele fosse presidente, e sua continuação não é do interesse de ninguém.